Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 13. Você está comigo aí? Amém ou não amém? Glória a Deus. Leia comigo, por favor. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração. Como os irmãos sabem, todos aqui de casa, já estamos na série Princípio, onde a gente tem exposto capítulo por capítulo, passagem por passagem, o livro de Gênesis, entendendo o princípio de todas as coisas. E aqui poderíamos chamar de vários nomes essa palavra de hoje. Essa é a primeira parte em que falaremos sobre a queda, o relato da queda, mas poderíamos dizer que essa é a gênese do pecado, e sendo a gênese a origem do pecado, é a origem de todas as outras coisas que são ligadas ao pecado e que são observadas no mundo até hoje. De modo, meus irmãos, que o capítulo 3 de Gênesis é, sem dúvida, um dos capítulos mais importantes da Bíblia. A compreensão do capítulo 3 de Gênesis é fundamental para que a gente compreenda o restante da Escritura. Entender o que está acontecendo aqui e as implicações do que acontece nesse capítulo tão importante vai mexer com toda a nossa fé. Toda a maneira que enxergamos o nosso relacionamento com Deus é tocada de alguma forma pela maneira como nós enxergamos Gênesis capítulo 3. De modo que, se a gente pudesse explicar ou resumir por que o capítulo 3 de Gênesis é importante, podemos dizer que a revelação bíblica, ela depende de Gênesis, em primeiro lugar, na letra A respeito da soteriologia e antropologia. Soteriologia, meus irmãos, é a doutrina da salvação. E a maneira como nós enxergamos Gênesis 3, a maneira como interpretamos, a maneira como damos importância a esse texto, irá influenciar diretamente como enxergamos a salvação. Como enxergamos o processo de Deus de salvar o homem do pecado, já que aqui estamos falando da origem do pecado. A maneira como lemos, interpretamos e a importância que damos a esse texto também determinará a nossa antropologia. Antropologia é o estudo do homem, o discurso a respeito do homem, o estudo a respeito do ser humano. E nós temos ao longo da história diversas visões que procuram justificar por que o homem, que mesmo nas ciências naturais que encaram o homem como também parte do reino animal, encaram como um ser mais elevado, como é que um ser tão elevado, um ser com características especiais, com atribuições diferentes do restante da criação, como é que ele consegue fazer coisas tão ruins? E há várias explicações na filosofia, na sociologia,
nas ciências humanas, nas ciências naturais, para justificar isso. Só que para nós que servimos ao Senhor, a maneira que lemos Gênesis 3 vai nos dar, vai ditar, vai determinar a maneira que a gente enxerga o ser humano. Você já parou para pensar nisso? Em como você enxerga a você mesmo e ao ser humano, tendo em vista o relato de Gênesis 3? A maneira como nós olhamos para esses versículos, para esse relato, vai determinar como nós pensamos a respeito do ser humano. Mas não apenas isso. Gênesis 3 é importante, o relato da queda é importante porque a partir dele desenvolveremos nossa visão a respeito do sacrifício de Cristo. E meus irmãos, é importante falar sobre isso aqui nessa introdução porque tem sido de uma pobreza, tem sido de uma escassez de ideias, de uma coisa rasa, a maneira como nós enxergamos a cruz de Cristo. Todo mundo sabe que Jesus morreu pelos seus pecados, mas não sabe as implicações práticas disso. Boa parte daqueles que professam o nome de Jesus não conseguiriam dizer o que significa a palavra redenção. Eu me lembro que uma vez eu estava na aula de inglês e professor de inglês, que é professor de inglês de verdade, raiz, gosta de fazer prova ou trabalho na sala com música. E aí eu lembro da professora chegar na sala de aula com a música lá do Bob Marley. E a música lá é Redemption Song, o nome da música. E ele fala que, onde é que estão as canções de liberdade? Porque tudo que eu tive até agora foram canções de redenção. Como se redenção não fosse liberdade, mas isso é outra história. Então, os cristãos não compreendem aspectos básicos da cruz de Cristo, muito porque não entendem o relato da queda. Não entendem o que está acontecendo aqui. E a importância desse relato para nós. Mas também, Gênesis capítulo 3 determinará para nós, como um tema muito importante, determinará como ser santo. Gênesis 3 é a gênese do pecado, é a origem do pecado. E se nós somos um povo de santidade, se nós queremos vencer o pecado, amém? Você quer vencer o pecado? Nós precisamos ter o olhar, a interpretação e o entendimento correto de Gênesis 3. Porque algumas coisas que acontecem aqui se repetem até hoje quando diz respeito à tentação, pecado e ao nosso relacionamento com Deus. Então, eu queria que nós pudéssemos olhar para esse texto com a importância que ele tem, com a necessidade que temos nos nossos dias, dada a grande relativização que as pessoas fazem desse texto, dada a maneira que as pessoas tratam esse texto como se fosse folclore, como se fosse lenda, infelizmente até dentro dos cristãos, há quem enxergue o texto dessa forma. E nós precisamos ter a visão correta a respeito do Gênesis, amém? Nós dividiremos essa mensagem em 3 partes e logo ao final eu trarei algumas aplicações. Primeiro, nós vamos refletir a respeito da conversa entre Eva e a serpente. Segundo, nós olharemos para a desobediência em si e seu efeito imediato. E em terceiro lugar, observaremos a aproximação de Deus do casal pecador. Amém? Olhe bastante aí para o texto comigo. Olhe comigo para o texto. Nesse momento agora, para que a gente possa refletir nesse primeiro momento sobre essa conversa entre a serpente e Eva. Versículo 1 diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Eu quero parar para explicar algo aqui, porque talvez esse versículo inicial seja o que mais há especulações no livro de Gênesis, né? As pessoas ficam tentando saber, então, porque a serpente recebeu um castigo lá na frente de Deus, que a gente vai ver isso semana que vem, e o que é que significa isso, e a serpente ela caminhava ou não caminhava. Há lendas judaicas, folclores judaicos bem posteriores ao relato de Gênesis de Moisés, que tratam a serpente na verdade como um ser que era articulado e depois passou a arrastar-se sobre os pés como castigo. Mas eu quero dizer para você que isso não é importante, porque aqui claramente estamos vendo esse animal que fazia parte da criação sendo usado pelo inimigo das nossas almas, porque o restante da Escritura irá trazer luz para esse texto.
ao dizer que Satanás é a antiga serpente. Ou seja, nós temos o testemunho do restante da Escritura, por isso que é importante que a gente leia Gênesis como um livro histórico, real, factível. Nós temos o testemunho do restante da Escritura de que essa antiga serpente é Satanás. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, então, ao observar esse primeiro versículo do capítulo 3 é que o mal do ponto de vista moral já existia. Embora Adão e Eva não tivessem pecado, aquele que havia se rebelado contra o Senhor, aquele que é o antagonista do ser humano, já está presente na história. E ele tem alguma liberdade para agir. Ele não tem toda a liberdade. Ele não consegue tomar a decisão por Adão e por Eva, mas ele tem alguma liberdade. E nós temos falado sobre isso, de que Deus não apenas a Adão e Eva, mas a nós de uma outra forma tem concedido a liberdade. Porque um Deus que não concede liberdade, mas de alguma forma cria mecanismos para que as pessoas incondicionalmente venham a escolhê-lo, não estamos falando de amor. Porque o amor pressupõe uma escolha, assim como não amar alguém pressupõe uma escolha. Então Adão e Eva estavam inseridos em um contexto de liberdade, e essa liberdade prescindia que houvesse alguém que a colocasse à prova. E alguns questionam se essa expressão de que a serpente era o mais astuto de todos os animais se refere de fato ao animal, né? Porque observando a natureza vemos que de fato a serpente, a serpente é um animal astuto, sagaz, né? Que age de forma muito planejada, obviamente dentro do seu escopo de liberdade enquanto animal, das potencialidades que ela tem. Ela é sagaz, ela é astuta, ela procura lugares escondidos, mas parece que a astúcia aqui que está sendo mencionada, ela é uma astúcia um pouco superior, uma sagacidade, é uma agudez de ação. O que pode indicar que essa astúcia, na verdade, se refere ao próprio Satanás, que está agindo aqui através desse animal. E o versículo continua dizendo, ela perguntou à mulher, ou seja, ela entra em um diálogo direto, né, não premeditado, não intermediado por ninguém. A própria serpente chega à mulher e diz, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Então, como você observa aqui comigo, o primeiro contato de Satanás com Eva é pervertendo, modificando substancialmente o mandamento que Deus deu. Nós lemos o capítulo 2 de Gênesis e sabemos que Deus autorizou que o homem e a mulher comessem de todas as árvores do jardim, menos da árvore que ficava no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Satanás, ele perverte o mandamento, ele muda as palavras de Deus, ele coloca na boca de Deus algo que Deus nunca disse. E aqui nós já temos um pouco da revelação de quem Satanás é. Ele é um enganador, ele é um mentiroso, e Jesus diz que ele é o pai da mentira. E uma das grandes sutilezas da mentira de Satanás, ou pelo menos aquilo em que Satanás é mais horrendo em mentir, é em usar a palavra de Deus contra aqueles que receberam da sua palavra. Ele não fez isso apenas com Eva, ele fez isso com Jesus. Você deve lembrar que nos evangelhos, Jesus, logo após ser batizado, receber sobre ele o Espírito Santo, ele é arrebatado para o deserto, 40 dias e 40 noites sem comer, está enfraquecido, e ao final desse período, Satanás se aproxima dele, e há 3 momentos ali de tentação nesse momento final. É possível que Jesus tenha sido tentado ao longo de todos os 40 dias, e que na verdade, essa última tentação tenha sido a cartada final, vamos dizer assim. Satanás se aproxima de Jesus e faz 3 momentos de tentação, e um deles, ele cita o Salmo 91. Leva Jesus para o pináculo, a parte mais alta do templo, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que não tropeces com o teu pé em pedra. E aí Jesus responde também com outra passagem da Escritura, mas aqui nesse texto e nesse outro texto do Evangelho,
Satanás é esse perversor da palavra. E não se engane, meus irmãos, isso acontece até hoje. A forma predileta de Satanás enganar é fazendo as pessoas compreenderem errado aquilo que Deus ordenou. É fazendo as pessoas entenderem errado a própria palavra de Deus. Onde há engano a respeito da palavra de Deus, onde há falsa doutrina, onde há falso ensino da palavra de Deus, por detrás há a língua da serpente. Por detrás de todo falso ensino, por detrás de todo engano, por detrás de todas as pessoas que dizem que Deus mandou fazer alguma coisa, que a palavra de Deus disse isso ou aquilo, sendo que Deus falou, nunca falou, ou falou o contrário, está a obra de Satanás. É isso, pastor? Exatamente isso. Por detrás de todo engano, há a ação do maligno. Pode ser que a pessoa que fale isso seja consciente ou não disso, mas o engano procede de Satanás, e ele mente diante de Eva. No versículo 2, Eva responde à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Perceba que Eva não questiona o fato de uma serpente, um animal, estar falando com ela. Ela simplesmente entra no jogo. Sabemos que embora Adão e Eva, como seres humanos, foram criados com suas faculdades mentais perfeitas e completas, eles ainda eram inocentes, e especialmente inocentes no que diz respeito ao mal. Por isso que Deus estabeleceu, acho que alguns estavam aqui quando a gente pregou sobre isso, quando Deus estabeleceu a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, para além de um fruto que era proibido, Deus estava ensinando para aquele homem e para aquela mulher que a ética que guiaria a vida deles era teorreferenciada, ou seja, era centrada em Deus. E nesse processo de conhecer a Deus, eles seriam cada vez mais conhecedores daquilo que é bom, daquilo que é puro, e se apartariam do mal. Mas Eva se coloca em uma situação de extremo perigo, e só o fato dela dialogar com essa serpente, só o fato dela se colocar para dialogar com Satanás, a coloca em tal perigo que a sua primeira fala já evidencia um erro. Porque ela diz, dizendo que Deus falou: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Se você observar o mandamento no versículo 2, no capítulo 2 que foi dado para Adão, a expressão não toquem nele não está lá. Ou seja, já na sua resposta, mediada por inocência, mediada por uma falta de preparo para lidar com essa situação, por uma falta de sabedoria, de entender o que estava se passando, a mulher já é enganada na sua própria resposta. Ela já evidencia engano. Ela já evidencia que ou não conhecia bem o mandamento, ou já estava sendo enganada por Satanás e pela sua mentira. O que nos leva a uma reflexão breve. Eu quero chamar a sua atenção: o quanto você tem conhecido da palavra de Deus? Meus irmãos, quem é que já assistiu um teatro chamado Jardim do Inimigo? Obrigado, minha irmã. Em Jardim do Inimigo tem um personagem que chama Crente Sem Compromisso, que aparece lá, e aí o personagem principal lá, que é o diabo, ele fala sobre como ele conhece a letra da Bíblia melhor do que o crente lá sem compromisso. E, meus irmãos, como nós temos sido negligentes no conhecimento da palavra. Quando eu digo no conhecimento, não é apenas de saber os versículos, de decorá-los, embora sejam importantes, de memorização. Eu estou falando do ponto de vista de conhecer a palavra por completo, conectar os temas ao redor da palavra de Deus, né? Falar sobre um tema no Antigo e no Novo Testamento, né? Ter domínio da Escritura, conseguir, ainda que você não lembre um tal versículo, abrir num texto, abrir no livro e conseguir encontrá-lo rapidamente. A pessoa perguntar algo a respeito de um texto, a gente não tem absolutamente nada para falar sobre aquele texto, porque ou a gente nunca leu ou a gente nunca pesquisou sobre aquilo. Enquanto esse ser espiritual conhecia o mandamento de Deus e estava se aproveitando talvez desse vacilo da primeira mulher, nós temos agido da mesma forma. Jesus disse: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E não é diferente hoje. As pessoas têm perecido porque não conhecem a palavra de Deus.
E no versículo 4, seguindo, Satanás, ele mais uma vez investe, dizendo, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Certamente não morrerão. E o versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão em vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Em primeiro lugar, como nós vimos aqui, Satanás questiona a palavra de Deus. O mandamento de Deus é questionado. Aquilo que Deus havia ordenado, a ética estabelecida por Deus, do que era bom e do que era mal, passa a ser questionado por Satanás. Mas agora, ele questiona não apenas a ética de Deus, mas o poder de Deus em executar aquilo que ele havia prometido que aconteceria. Ele diz: certamente não morrerão. Ele questiona a veracidade do caráter de Deus. Ele questiona a pessoa de quem Deus é. Quando ele diz: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão em vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, ele atribui um motivo leviano. Veja que coisa terrível. Ele atribui um motivo leviano para que Deus não permitisse que o homem e a mulher comessem daquele fruto. Satanás pinta o Senhor para Eva como se fosse ele mesmo. Um mentiroso. Ele questiona a bondade de Deus. Um Deus que nós vimos no capítulo 2 que criou todas as coisas perfeitamente harmoniosas. Um Deus que fez tudo ajustado. Cada dia da criação como algo bom. Que fez o próprio homem como coroa da criação. Concedeu a ele a imagem e semelhança. Ou seja, o homem e a mulher já eram em alguma medida como Deus. Só que Satanás está dizendo: não, vocês não são como Deus. Vocês não têm características de Deus. Vocês terão se vocês comerem desse fruto. Vocês terão se vocês obedecerem à minha voz. Ele questiona a justiça de Deus. Ele chama Deus de injusto. Porque o objetivo de Satanás, não apenas com o primeiro casal, mas conosco, é que nós tenhamos a pior visão possível a respeito de Deus. E uma visão equivocada a respeito de nós mesmos. Porque o versículo 5 ainda continua dizendo: seus olhos se abrirão em vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Satanás está dizendo: olha, não basta ter o bem e o mal definido por Deus. Não basta ter o certo e o errado definido por Deus. Não basta ter a vida guiada por esse Criador. Vocês mesmos têm que escolher. Vocês mesmos têm que ditar. Vocês mesmos têm que governar. Vocês mesmos têm que ser Deus. Satanás parece colocar sobre o coração de Eva o mesmo desejo que esteve no seu próprio coração. A maior parte dos cristãos, e eu me incluo, a maior parte dos estudiosos interpreta os textos de Ezequiel e de Isaías, que falam sobre os reis de Tiro e de Sidom, como de dupla interpretação. Porque a esses reis lá nesses textos são atribuídos a características que não são comuns aos seres humanos. Em um dos textos, por exemplo, aquele rei é chamado de querubim da guarda. E querubim sabemos que é aquele que guarda a presença de Deus, que está na presença de Deus. É dessa interpretação do texto de Apocalipse, que fala que houve peleja no céu entre Miguel e seus anjos e Satanás, e os anjos foram expulsos do céu. É por causa de textos como esse que nós cremos que Satanás já serviu ao Senhor e se rebelou, e que essa rebelião, como vai dizer esse texto dos profetas, se deu justamente porque Satanás desejou o lugar que pertencia somente a Deus. Ele se iludiu e foi achado mal em seu coração, foi achada maldade em seu coração, e essa mesma maldade está sendo instilada aqui na primeira mulher. Vocês serão como Deus. Mas o versículo 6 diz, que já entrando aqui na segunda parte, que fala sobre a desobediência em si e o resultado dela.
Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. É importante lembrar que o texto no original permite a interpretação, na verdade, permite a ideia de que, na verdade, Adão estava próximo dela, estava ao lado dela. Se você estiver com a NVI que tem nota de rodapé, inclusive isso vai estar na nota de rodapé. Ou a variante aqui, cadê? Ou comeu e estava com ela, no versículo 6. Ou seja, é bem provável que, diferente daquilo que as pessoas costumam achar, que Adão estava passeando, é bem provável que Adão estava próximo, presenciando toda aquela cena e não fez absolutamente nada, a não ser comer do fruto quando foi oferecido a ele. Então, há alguma coisa que a gente precisa observar, que está aqui no versículo 6, que são algumas expressões que descrevem esse fruto, que não sabemos especificamente qual era. Inclusive, há um equívoco muito grande de interpretação popular de que a árvore do conhecimento do bem e do mal era a relação sexual. Isso não poderia ser mais absurdo, porque a relação sexual ela é anterior a esse momento aqui da história. Porque Deus ordenou que o homem e a mulher multiplicassem já no capítulo 1 de Gênesis. Então, a multiplicação só é possível através da relação sexual. Então, não foi esse o fruto do conhecimento do bem e do mal. Era uma fruta mesmo de uma árvore real. Né? E aí, as expressões que são usadas para definir, e perceba que agora a atenção da mulher não está mais na serpente. Ela já fez o trabalho dela. Não há mais nada que ser conversado entre os dois, e a mulher agora está com seus olhos voltados para aquele fruto. Está com seus olhos direcionados para aquela árvore. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ou seja, ela parecia algo apetitosa, ela parecia ser saborosa, era atraente aos olhos, ou seja, era bonita, era uma fruta bela, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto. Ou seja, não era apenas a beleza do fruto, não era apenas o aparente sabor que ele tinha, que atraíram a atenção de Eva, mas aquilo que ele poderia proporcionar, desejável para dele se obter entendimento. Ou seja, eu não quero mais no meu coração, agora o pecado, até esse momento o pecado está apenas no coração, não se transformou em ato consumado. Eu desejo estar nesse lugar de Deus, e eu irei comer desse fruto. Algumas pessoas fazem um paralelo entre esse texto que define esse fruto do pecado com o texto de 1 João, né, que fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Que esses três elementos mencionados pelo autor de 1 João, né, o apóstolo João, estão diretamente ligados e são, na verdade, isso aí. A concupiscência dos olhos como ter, a concupiscência da carne. Já misturei. A concupiscência dos olhos como ter, a concupiscência da carne como possuir e a soberba da vida como ser. Relacionadas a esses elementos do fruto que estão mencionados aqui. E aí eles comem desse fruto, versículo 7 fala: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Sobre esses olhos dos dois se abrirem, a gente precisa lembrar mais uma vez. Nós não cremos na perspectiva evolutiva de que os primeiros seres humanos, que no caso para nós são Adão e Eva, que eles eram hominídeos, que eles tinham a sua inteligência limitada. O ser humano ele já foi criado com toda a plenitude, toda a potencialidade de conhecimento. Tanto é que Adão, ele é atribuído a tarefa de dar nome aos animais, de classificar os animais, e ele faz isso com o conhecimento que ele já possuía, tal como criado por Deus. O que é então esse abrir os olhos? O que é então esse abrir os olhos? A maioria dos intérpretes entende que abrir os olhos aqui é a consciência da desconexão que foi criada no momento em que essa decisão foi tomada. Esse abrir os olhos é perceber que a oferta da serpente na verdade era um engano. Que eles haviam desobedecido e agora eram réus da justiça de Deus. E esse abrir os olhos
traz a vergonha, e perceberam que estavam nus. Eles já estavam nus antes disso, como a gente sabe no capítulo 2, mas eles não se envergonhavam. Então o seu abrir de olhos, na verdade, foi perceber que o pecado havia coberto eles de vergonha, que agora eles estavam com sua culpa expostos diante do Deus que enxerga todas as coisas. E eles precisam providenciar cobertura. Eles precisam providenciar algo que cubra não apenas o seu corpo, mas a sua culpa, a sua vergonha, o seu estado emocional e espiritual diante do pecado. Esse desvelar que é parecido com alguém que está caminhando numa região que está tendo muito raio. Ela está descoberta e a qualquer momento o raio pode cair e pode matá-la. Ela está desprotegida, a não ser que ela encontre uma gaiola de Faraday para ficar sossegada. Ela está desprotegida. E aí o ser humano procura, o primeiro casal procura folhas de figueira para cobrir-se. Eles juntaram, alguns textos, algumas traduções colocam costuraram, né? Ali unem algumas folhas de figueira e cobrem a sua nudez. O Senhor ainda não tinha chegado, mas no versículo 8, nós já vemos o começo dessa aproximação de Deus. Ouvindo o homem e sua mulher os passos ou a voz do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Deus não tinha dito absolutamente nada. Deus não criticou a ação deles ainda. Não saiu uma palavra da boca de Deus. Mas eles sabem. A sua vergonha sabe. A sua culpa sabe. Que eles não podem mais estar diante desse Deus. Que eles não podem mais estar na presença de Deus. Que eles foram desobedientes. Que eles agiram em rebeldia. Que eles deram ouvidos ao intruso. Que eles usaram a sua liberdade para assumir o lugar de Deus, e isso deu muito errado. Esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Essa expressão, quando soprava a brisa do dia, dá a entender que está se falando do entardecer. Por isso que tem aquela música lá do Paulo César Baruch. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Por causa dessa expressão, soprava a brisa do dia. Eles se escondem, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Quando o homem se esconde, quando o primeiro casal e os representantes da raça humana se escondem da presença do Senhor, Deus toma a iniciativa e chama o primeiro casal, desejoso de encontrar com eles, mesmo sabendo do seu pecado, mesmo sabendo da sua decisão, mesmo sabendo da escolha que Adão e Eva haviam tomado para si. E ele respondeu, o homem respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então o homem tem essa percepção de que a sua nudez, agora compreendida do ponto de vista do pecado, ela é má, ela não é boa. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Ou seja, quem determinou que isto é vergonha? A partir de quando isso passou a ser algo ruim? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E aí, dos versículos 12, 13 e 14, nós temos um processo de responsabilização. Não há nenhum pedido de misericórdia, não há uma autorresponsabilização, não há nada. O homem, ele procura se justificar. Esse homem que está desesperado em precisar se encontrar com um Deus santo, o Deus que havia criado um único mandamento, faz com que ele transfira a sua responsabilidade, muito como às vezes fazemos hoje. Tudo é motivo para a gente amaciar os nossos pecados e dizer: eu pequei porque fulano me irritou, eu pequei porque o dia tem sido ruim, eu pequei porque eu não dormi direito, eu pequei porque... E sempre há uma forma de terceirizar o pecado, e foi assim que Adão e Eva fizeram. E esse questionamento termina com a mulher dizendo: a serpente me enganou e eu comi. Na semana que vem nós vamos falar sobre o castigo de Deus trazido sobre cada um deles, a responsabilização
e o processo de redenção já iniciado aqui no capítulo 3, mas eu quero trazer brevemente algumas aplicações desse capítulo para nós. Uma vez entendendo em linhas bem gerais, não dá para a gente entrar minuciosamente, nosso horário já está avançado, mas em linhas gerais, como esse texto se aplica a nós hoje? Em primeiro lugar, precisamos ter uma noção, a partir desse texto, estabelecida de uma vez por todas, que Satanás é um personagem real, com intenções e planos, mas que ele não é absoluto. Da mesma forma que Satanás tinha liberdade para agir no mundo perfeito, no paraíso, no Éden, Satanás tem alguma liberdade para agir hoje e ele é real. Nós não podemos relativizar a figura de Satanás achando que ele não faz nada, achando que ele é um produto da mente das pessoas. Como eu já vi muitas pessoas dizendo, Satanás não existe, Satanás são os seres humanos, Satanás é a pessoa que é perturbada, Satanás é quem mata uma outra pessoa. Não, por detrás do primeiro pecado e por consequência de todos eles, houve um engano gerado por uma mente totalmente espiritual. É importante falar sobre isso. O inimigo das nossas almas, ele não é um ser físico. Satanás existe, mas existe na realidade espiritual. Agora, tanto o texto de Gênesis 3 como o restante da Bíblia nos lembram que suas ações não são absolutas. Ele não faz tudo o que quer. Ele não age em todo o tempo conforme lhe apraz. Ele age conforme Deus permite que ele age. Ele não vai para além daquilo que é a vontade de Deus. Ele não é capaz de se desamarrar dos planos e daquilo que Deus tem projetado para a história da humanidade. De modo que Lutero disse que Satanás é o cachorrinho de Deus. Você já tem ouvido falar nisso. Segunda aplicação que eu e você precisamos trazer para as nossas vidas é: a mecânica do pecado no relato da queda se repete até hoje. E o que é que eu estou dizendo quando eu me refiro à mecânica do pecado? Ao fato de que na origem todo pecado, e aqui entenda que há o pecado original, que é esse pecado que estamos falando aqui, que gerou a depravação, e o pecado que nós praticamos, misericórdia, o pecado que vez ou outra nós caímos, ele segue a mesma mecânica no sentido de que todo pecado, pense no orgulho, pense na mentira, pense na vaidade, pense no adultério, pense na homossexualidade, pense no homicídio. Todo pecado é alguém determinando que ele é Deus. Por detrás de todo pecado, pequeno ou grande, há um coração rebelde, há um coração se rebelando contra Deus e dizendo: eu escolho que tipo de ética eu devo seguir. E aquele que peca escolhe seguir a ética própria. Eu me lembro no meu discipulado para o batismo que a gente usou o Segue-me 1 do Ralph Neighbor, ano de 2008. Aí comecei a fazer meu discipulado e lá no desenho do Ralph Neighbor tinha lá um tronozinho, e ali o trono do coração, e tinha assim um eu. Pecado é quando o eu está sentado no trono do coração. A mecânica é assim até hoje. Por isso que olhar para Gênesis 3 vai te ajudar a lutar contra os seus pecados, contra as suas áreas em que você precisa se fortalecer. Terceira aplicação: a distorção da palavra e da ética de Deus precede todo pecado. Por detrás de todo pecado que se comete debaixo do sol está a distorção da palavra de Deus e a distorção da ética de Deus, ou um, ou outro, ou os dois. Satanás, para instigar, para incutir o pecado na mente do primeiro casal, distorceu o mandamento de Deus. E por detrás de todo pecado há uma distorção do mandamento, porque pecado é a desobediência, é a transgressão de um mandamento. Está lá, é a definição de João. Pecado é a transgressão do mandamento de Deus, é a desobediência do mandamento de Deus. Então todo entendimento falso, todo entendimento relativizado, incompleto, imperfeito do mandamento e da vontade de Deus é fonte geradora do pecado. É por isso que Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais conhecemos o mandamento, quanto mais conhecemos a vontade de Deus, mais estamos expulsando a possibilidade do erro a respeito daquilo que Deus espera de nós. Quarto lugar, Adão e Eva são representantes. Na teologia chamamos de cabeças federais. O que é cabeça federal?
da raça humana. Fala justamente sobre isso, né? Ser um cabeça federal, um representante da raça humana. Por isso que Paulo fala que assim como em Adão todos nós morremos, em Cristo, que é outro cabeça federal daqueles que creem, um representante, em Cristo somos vivificados. Por isso, meus irmãos, que não tem como a gente não ler o relato de Gênesis e a história do primeiro casal como relato de fato, como relato histórico, factível, que se deu no princípio de todas as coisas. Porque se nós retirarmos Adão e Eva como personagens reais e como o primeiro casal do qual descende toda a raça humana e do qual receberam esse problema do pecado, como fica a redenção? Se havia outros seres humanos então, como alguns interpretam Gênesis, e não somos todos então descendentes de Adão, como fica a questão do pecado? Precisamos interpretar esse texto como histórico, porque isso compromete a interpretação de toda a Escritura. Adão e Eva são representantes de toda a raça humana. Quinta conclusão, desse relato se depreende a doutrina do pecado original ou depravação. É por causa desse relato que nós temos aquilo que Agostinho chamou de pecado original. O primeiro pecado que gera em nós o que chamamos de depravação total. Nós, wesleyanos, cremos que o homem ele está em todas as áreas da sua vida depravado por causa da escolha de Adão e Eva. Isso não quer dizer que nós herdamos a culpa do pecado de Adão e Eva, mas nós herdamos a depravação, que há uma diferença entre o pensamento wesleyano e o pensamento reformado nesse sentido. Nós cremos que herdamos esse pecado e a partir do momento que executamos, que cometemos algum pecado, essa culpa então ela é assumida. De modo que o homem ele é totalmente depravado. Cada área do seu ser é inclinada para o pecado, de modo que a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 6, que a raça humana, já naquele ponto, em algumas centenas de anos, ela era única e exclusivamente inclinada para o mal, de modo que, sem a graça de Deus, sem o agir da graça de Deus no coração do ser humano, não existe liberdade. O ser humano não é livre, a não ser pelo agir da graça de Deus, que nós wesleyanos chamamos de graça preveniente, graça prévia, que vem antes, está nos nossos artigos de fé. Se não for a graça de Deus, a única liberdade que o ser humano no seu estado natural tem é para pecar, pecar e pecar. E é importante a gente falar sobre isso, meus irmãos. Isso está no 5º artigo de fé, pecado original e pessoal. Pecado original é essa depravação, esse primeiro pecado que teve como resultado o pecado pessoal, que a gente chama, que são os pecados que a gente acaba cometendo na nossa vida aqui na terra. Isso é a depravação que geram esses pecados. E a gente precisa ter esse entendimento muito firme a respeito do pecado, porque, como eu falei, há muitas visões a respeito do porquê o homem é mau. Uma delas, bem comum na sociologia, vem de Rousseau, que ensinava que o homem era originalmente bom, quase que como inocente, mas que o meio em que ele estava inserido, especialmente a formação da sociedade, aquilo que ele chamou de contrato social, fez com que a vida em sociedade fez com que o homem se tornasse mau. John Locke, um dos liberais também, dizia que o homem ele é uma tábula rasa, ou seja, ele é neutro. Você escrevendo aquilo que é bom nele, ele é bom. Você escrevendo aquilo que é mau, ele é mau. Outras perspectivas filosóficas, sociológicas, encaram o homem como incapaz de qualquer tipo de bondade. Thomas Hobbes, o homem é lobo do próprio homem. E todas essas expressões das ciências sociológicas, filosóficas, elas na verdade encontram respaldo em expressões teológicas, porque a teologia foi quem primeiro se ocupou dessas coisas. A teologia foi quem primeiro se ocupou dessas coisas. E a gente teve, ao longo da igreja, pessoas que defenderam que o homem não nasce em pecado. Um deles foi um camarada chamado Pelágio, que era da Bretanha. Ele defendeu que o homem nascia bom. E até hoje tem gente que acha que o ser humano nasce bom.
Ou que o ser humano ele consegue por si só chegar até Deus. Você consegue perceber como uma má interpretação desse texto nos fará ter um relacionamento com Deus totalmente prejudicado? Imagina para uma pessoa que acha que ela é boa diante de Deus, como é que está a situação espiritual dela. Uma pessoa que acha que ela consegue agradar a Deus por ela mesma. Em sexto lugar, o afastamento do ser humano acontece até hoje. Esse ato de fugir da presença de Deus, de ir para outro lugar, acontece até hoje. Sétimo lugar, o homem tenta cobrir a vergonha da desobediência até hoje. A palavra expiação envolve cobertura de pecados. E a primeira tentativa, não deu certo, mas a primeira tentativa de cobrir a vergonha, de cobrir a culpa, foi a tentativa de Adão e Eva com as folhas de figueira. Mas era insuficiente, era uma coisa que não era capaz de fato de cobrir a sua vergonha. E até hoje os homens, inclusive os homens religiosos, eles tentam criar coisas para cobrir a vergonha do pecado, para cobrir a culpa do pecado. Seja o legalismo, seja a moralidade, seja a filosofia, seja conhecimento, e vão sendo acrescentadas. O mundo vai acrescentando geração após geração, século após século, coisas para cobrir a vergonha do pecado, mas a única coisa que pode fazer expiação, que pode cobrir multidão de pecados, na expressão de Tiago, é sangue. O derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E a gente vai ver isso na próxima semana. E na realidade em que nós vivemos hoje, o único sangue que é capaz de fato de cobrir uma multidão de pecados, de expiar uma multidão de pecados, é o sangue de Jesus Cristo. Mais uma conclusão: desde que o pecado entrou na terra, Deus é quem tem tomado a iniciativa de buscar o homem. Não pense você que você está aqui hoje porque você decidiu. O Senhor foi quem nos escolheu. O Senhor foi quem tomou a decisão de salvar o ser humano. Ele nos amou primeiro. Isso não quer dizer que nós não tivemos liberdade nesse processo. Claro que nós tivemos liberdade. Mas todos nós estaremos perdidos se não fosse o Senhor. Há um poema de um autor britânico que diz que Deus é o cão de caça do céu. É uma expressão forte, né? Mas esse poema fala justamente sobre como Deus, Ele não para até que o nosso coração seja rendido. Ele diz a respeito de Israel: eu fiz exatamente tudo aquilo que era necessário para que vocês dessem frutos, mas vocês não deram. É claro que há resistência do coração humano. É claro que há gerações e pessoas que resistem ao Espírito Santo. Mas Deus sempre vai em busca da humanidade perdida. E isso acontece até hoje. Por isso que nós podemos orar ao Senhor pedindo que salve determinada pessoa, como a gente pediu hoje. Porque é Ele quem salva. Jonas está aí para provar isso quando ele disse no final da sua oração: ao Senhor pertence a salvação. E se ao Senhor pertence a salvação, nós não temos condições de ficar dizendo quem Ele salva ou quem Ele não salva. Quem é que tem os requisitos, né? Como a gente às vezes ouve a história de alguém e diz: isso aí está perdido, não tem mais nada para fazer por ele. É Deus, é a Deus que pertence a salvação. E por último, apesar de tudo, Deus não destruiu o homem por completo. Embora Deus tivesse o direito de fazer isso, embora Deus tivesse poder para fazer isso, e embora Deus tivesse respaldo de fazer isso, Ele poupou o ser humano. Porque o projeto que Ele tinha era muito maior do que todo o engano que a serpente produziu. Vamos ficar de pé?